Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Claro que aqueles que gostam de polemizar assuntos, aqueles que gostam de encontrar motivos para discussões frívolas, estão esperando que eu dê continuidade no versículo aqui no capítulo 6 de Hebreus, para falar sobre os rudimentos da fé, para falar sobre as demais coisas que o escritor colocou aqui para os irmãos que eram salvos. A carta aos Hebreus provavelmente tenha sido escrita por um servo do Senhor aos judeus convertidos que estavam vivendo a sua fé em Cristo Jesus, todavia ainda debaixo daquele sistema, daquela cultura, daqueles rudimentos judaicos, daqueles sentimentos judaicos. Portanto que o escritor aqui do livro aos Hebreus fala bastante sobre os sacrifícios, sobre o sacerdote, fala sobre o tabernáculo, bastante, ele fala bastante sobre isso. E de maneira metafórica, ele apresenta aqui, ele aplica a vida cristã e aplica a Cristo Jesus. Ele sabe fazer essa demonstração quando, na verdade, as pessoas que estavam vivendo dentro do judaísmo precisavam entender que Cristo não precisa de nenhum sacrifício, Cristo não precisa de nenhum exercício da religião, exercício religioso para cumprir a vontade de Deus. Mas Cristo Jesus é completo, ele satisfaz, ele atende todas as demandas, ele atende tudo aquilo que nós precisamos quando a gente vai dizer para ele, quando a gente vai descobrir em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos para ter vida plena, vida saudável, vida que de fato se justifique. Então, o escritor da carta aos Hebreus abre a carta falando, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E é aqui que nós vamos parar hoje para falar sobre isso. Prossigamos até a perfeição. Paulo também fala bastante desse crescer, desse prosseguir até o próximo nível, até o outro nível, até o terceiro nível, até o quarto nível, ao quinto nível, e ir subindo rumo à perfeição. Nós estamos trabalhando para chegar a esse nível, a um nível de Cristo Jesus, que foi o nível da perfeição. Então, Cristo Jesus é o sacrifício perfeito, Cristo Jesus é a pessoa perfeita, Cristo Jesus é o perfeito que nós temos que ficar olhando para ele e não ficarmos lançando mão dos rudimentos. Há quantas pessoas que ainda estão discutindo a fé? Há quantas pessoas que ainda estão discutindo o que pode e o que não pode? Há quantas pessoas que estão discutindo as culturas dentro do Evangelho? Cada povo, cada situação, cada nação vive uma realidade. E regra e leis devem ser quebradas e devem ser espatifadas, mas o princípio não. O princípio se aplica a todos os povos. Qual é o princípio bíblico que nós vemos aqui? Com maior frequência é o princípio da semeadura, né? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas o princípio bíblico aqui da salvação é aquele: a entrega a vida para Cristo Jesus, viva em Cristo Jesus, ande com Cristo Jesus, e o dia que Cristo Jesus voltar, ele vai levar aqueles que estão coladinhos nele. Esse é o princípio. Agora, as demais coisas são questões culturais, são questões dos povos, os rudimentos da doutrina, dos ensinamentos de homens, isso aí é parte daquilo que as pessoas vivem aqui na Terra. Então,
Para falar um pouquinho sobre essas questões, a gente precisa pensar de que nós estamos vivendo em Cristo nós temos tudo que nós precisamos, nós temos a salvação, a nossa fé está nele, nós não temos mais os rudimentos, nós não temos mais essas coisas de os batismos. O batismo, o que é o batismo? O batismo é um cumprimento de justiça. Eu vou me batizar fazendo uma demonstração de que eu estou servindo a Cristo, que eu estou comprometido com Cristo Jesus. Deus colocou no meu dedo, no meu coração, a sua aliança. Batismo é um casamento. Então Deus fez o quê? Deus entregou a sua aliança. Quem é a aliança que Deus colocou na minha vida? Cristo Jesus. Qual é a minha aliança que eu vou colocar como demonstração de que eu também tenho um compromisso com Deus? É o meu batismo. Eu vou me batizar demonstrando publicamente que eu tenho um compromisso com Cristo Jesus, e não é o batismo que meu pai e minha mãe fizeram, não. É eu que tenho que tomar essa decisão. Esse é um batismo, é uma decisão pessoal, intransferível, uma decisão minha. Então eu preciso aprender que isso são rudimentos que muitas pessoas ficam discutindo. Olha, você que vive em Cristo Jesus, você não discute nada disso. Você abraça, tem que batizar, já vai, batiza logo. Não fica enroscando, não fica patinando, não fica sofrendo, porque isso aí são rudimentos. São coisas terceirizadas que são de somenos importância. O importante é a gente ficar firme com Cristo Jesus na fé. Aí no cantinho aí do vídeo, aqui no cantinho aqui embaixo, tem um íconezinho assim escrito, inscreva-se. Toca nele e dá esse joinha para nós aí que você vai nos ajudar bastante. Se quiser comentar também, é possível. Deus te abençoe.